Olá, tudo bom? Hoje nós vamos responder uma pergunta sobre critério de inclusão e exclusão dos materiais científicos. Pela pergunta, eu imagino que trata-se quando você está fazendo o seu estado da arte, fazendo a sua busca sistematizadas para escolher os materiais que você vai escolher colocar ou não no seu material. A primeira coisa que você tem que observar é que os critérios de inclusão, eles estão relacionados com o seu objetivo. Então, você tem a pergunta-problema que você traçou lá no início do seu material e você tem os seus objetivos. Então, os critérios de inclusão, eles vão sempre conversar com os seus objetivos. Por exemplo, se você está falando sobre depressão e esse período aí de pandemia, então quais são os seus critérios de inclusão? Qual é o seu objetivo? Eu quero falar sobre depressão dentro de situações de estresse social, por exemplo. Então, o seu critério de inclusão vai ser depressão associado a problemas sociais, a depressão social. Então, note que você vai ter, não só nas suas palavras-chave, nos critérios de busca, mas no critério de escolha desses materiais, algumas peculiaridades quanto à sua inclusão. Agora, eu estou falando depressão, eu pego lá o artigo, depressão pós-parto. Não tem a ver, você pode até achar coisa sobre depressão lá, mas não é o tipo de depressão que você está buscando. Automaticamente, todo o assunto que não está relacionado com o seu material, ele passa a ser critério de exclusão. Outra coisa, você pode definir, principalmente quando o seu assunto tem bastante material a respeito, você pode definir como critério de inclusão os artigos dos últimos 5 anos, que é sempre melhor. Agora, se você tem pouco material, você não vai fazer esse corte aí dos últimos 5 anos. Automaticamente, digamos que tenha muito material e você tenha escolhido como critério de inclusão os artigos dos últimos 5 anos, o critério de exclusão seria automaticamente os artigos que passam dos 5 anos. Então, você colocou um recorte porque você tem bastante material. Outra questão de critério de inclusão e exclusão. Digamos que você entrou numa base de dados, principalmente se você é da área da saúde, usa a base de dados da PubMed. Porque lá você tem artigos que a PubMed ela vai te colocar o resumo e para você ter acesso ao artigo completo, você tem que ir à revista. E tem muitos artigos que são pagos, tanto de revistas pagas, quanto de bases de dados que ele direciona de revistas pagas. Nesse caso, o seu critério de inclusão pode ser artigos disponibilizados na íntegra gratuitamente. Critérios de exclusão, artigos que não sejam gratuitos. Outra opção. Outra questão de critérios de inclusão e exclusão. Quando o seu estudo está sendo elaborado apenas em materiais de uma mesma metodologia. Por exemplo, eu quero estudos que tenham testes clínicos. Então, critério de inclusão, estudos que tenham resultados de testes clínicos. Critério de exclusão, estudos baseados apenas em revisão. Ok, é uma forma de você fazer um recorte para critérios de inclusão e exclusão. É claro que isso tudo vai depender da sua área, do seu objeto de pesquisa, do seu objetivo, do seu problema. Então, vai estar tudo relacionado à sua realidade de pesquisa. Mas, de grosso modo, eu tentei colocar aqui para você que critérios de inclusão e exclusão estão ligados aos seus objetivos diretamente e ao recorte que você vai fazer da sua pesquisa. E não sejamos alienados, existe uma questão de realidade. Por exemplo, se você está buscando em uma base de dados fechada, uma base de dados pagas, o seu critério de inclusão e exclusão pode ser outro. Se você está utilizando de uma base de dados aberta, você pode utilizar outros critérios de exclusão.
inclusão e exclusão, sempre associados aos seus objetivos de pesquisa, porque esse sim é o seu grande compromisso, é trazer para o seu material artigos que possam contribuir e melhorar a sua ciência. Tá certo? Eu espero ter esclarecido esse vídeo, esse aspecto dos critérios de inclusão e exclusão. E lembre-se, dúvidas, vocês podem deixar aqui para a gente, que a gente vai fazer o máximo para atender no menor tempo possível. Um grande abraço e até a próxima!